Meus irmãos, eu quero com muita alegria saudar a todos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a essa igreja, eu vou chamar de igreja, essa Assembleia do Povo de Deus, que caminha firme aí, para em breve se organizar e prosseguir avançando o reino de Deus para a glória do seu nome. Agradeço ao convite honroso estar aqui, uma noite muito especial, e quero convidar você a abrir a Bíblia. A nossa irmã lá na entrada pediu a referência, eu só esqueci de dizer que estou com a nova versão, Nova Almeida atualizada. Então, vou pedir a compreensão dos irmãos. Desde agosto do ano passado, foi o aniversário de 145 anos de organização da primeira igreja e de 150 anos do início do trabalho presbiteriano. Então, no aniversário, a nossa igreja adotou a NAA. Então, vamos abrir Carta aos Hebreus, capítulo 5. O meu tema nessa noite é um chamado à maturidade espiritual. Conhecendo um pouco da história de vocês, sabendo do compromisso com a palavra, nesta igreja a palavra de Deus é exposta, a ênfase tem sido dada à exposição bíblica, como vimos agora, os símbolos de fé. Então, uma igreja cristã reformada, mas, acima de tudo, uma igreja bem fundamentada nas Escrituras Sagradas. Então, nós cremos, de fato, nas Escrituras Sagradas como sendo a palavra de Deus. Para nós não é um livro histórico apenas, mas ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. E nós cremos na Bíblia como sendo inspirada por Deus, inerrante, autoritativa e suficiente. Nós não carecemos de nenhuma outra revelação, porque nós cremos que a revelação de Deus está registrada nas Escrituras Sagradas, e a última e maior revelação de Deus é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, tudo na Bíblia aponta para Ele. Nós estamos ouvindo nos últimos tempos, queridos, sempre houve isso na história da igreja, mas falando aqui do nosso contexto, gente que se diz pastor, mas que está desencaminhando o rebanho de Deus. É conhecido como pastor, é chamado como pastor, mas não crê na Bíblia, por exemplo, em toda a Escritura. Tem gente que se diz pastor, mas rejeita o Antigo Testamento. Tem gente que se diz pastor e rejeita o Antigo Testamento e radicaliza mais. Rejeita tudo o mais, exceto as palavras proferidas pelo Senhor Jesus. Então, de fato, o liberalismo teológico é uma insensatez. E a Bíblia nos adverte quanto a isso. A Bíblia fala a respeito de falsos mestres, de falsos cristos, de anticristos, preparando o palco para a vinda do anticristo, o homem da iniquidade. E é fundamental que nos apeguemos à palavra da verdade. Nós ouviremos homens que têm carisma, que são eloquentes, que têm muitos seguidores, milhares de seguidores, mas eles não pregam a verdade de Deus, não pregam todo o conselho de Deus. Eles têm uma palavra persuasiva, mas eles não têm autoridade espiritual, porque estão rejeitando a palavra de Deus. Então, é fundamental que nos apeguemos à verdade da palavra de Deus e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Então, acompanhe comigo, quero falar exatamente sobre esse crescimento rumo à maturidade. Vou começar no versículo de número 7. Final do capítulo 4, ele fala de Jesus como o sumo sacerdote eterno. A partir do verso 7, ele faz, então, essa aplicação. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, embora fosse filho,
esse é um dos textos mais difíceis para a gente interpretar. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus nos permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Tendo essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, o Espírito Santo, Divino Mestre, ilumine os olhos do nosso coração e nos dê entendimento. Oremos ainda ao Senhor.
Ó Deus, obrigado por essa tarde e noite, quando a tua igreja se reúne para o louvor da tua glória. Nós lemos tua palavra, cantamos louvores ao teu nome. Nós, como vimos agora, aplicamos o selo da aliança. Nós buscamos ouvir a tua voz pela fiel exposição da palavra e rogamos agora que tua graça nos alcance aqui de uma maneira poderosa, Senhor. Que essa palavra, pregação, seja uma demonstração do Espírito e de poder. E dá também aos meus irmãos um coração atento à tua palavra. Que eles ouçam a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Duas palavras inicialmente sobre pregação. Todos nós sabemos que a pregação é um meio de graça. Mas nós precisamos entender também que ouvir a pregação é um meio de graça. Tem um texto lá no profeta Jeremias, quando o Senhor fala através do profeta, dizendo, eles não querem me ouvir. O povo não queria ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Os reformadores nos ensinaram isso. A pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Então, que Deus nos dê um coração atento à exposição da sua palavra. Segunda verdade, queria fazer menção aqui a um livrinho sobre pregação, João Calvino como pregador, de Steven Lawson. É um livreto, mas é tão precioso. Me fez bem ler e reler, porque nós conhecemos Calvino como teólogo, nós conhecemos Calvino como escritor, mas Calvino foi um fiel expositor da palavra de Deus. Ele pregava a Bíblia versículo por versículo. Ele pregava com paixão, com fervor, com reverência. Lawson diz no livro que João Calvino, inclusive, ele não fazia o que eu estou fazendo agora. Ele, quando apresentava alguma ilustração, ele procurava não usar nenhuma ilustração que não fosse da Bíblia. Olha que interessante. Então, quando a gente fala muito sobre João Calvino, nem ele aprovaria, viu? Porque ele mesmo, todas as ilustrações, ele procurava tirá-las da Escritura Sagrada, porque ele levava tão a sério a pregação, e ele entendia que quando a gente prega a palavra, Deus está falando. Quando a gente lê a palavra, quando a gente estuda, quando medita, Deus está falando. E para crescer rumo à maturidade, é preciso conhecer a palavra e se aprofundar na palavra. Então, queridos, dito isto, eu inicio dizendo que o Senhor Deus demanda que crescemos e amadureçamos na vida cristã. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, algo sobrenatural. Nós não podemos descrever, porque é uma ação soberana de Deus. Antes da criação do mundo, Ele nos escolheu. Quem conheceu a mente do Senhor, que pode explicar isso? O que nós sabemos é que Ele nos escolheu, e Ele nos amou, e Ele nos chamou, como lemos agora sobre vocação eficaz. E o que sabemos é que os eleitos de Deus foram representados pelo Senhor Jesus, quando Ele ofereceu o seu sacrifício. Então, nós somos regenerados, nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas, crianças, espiritualmente falando, porém nós devemos crescer. E isso não acontece automaticamente, é um processo. Nós temos aprendido que a justificação é um ato e a santificação é um processo. O Espírito de Deus está trabalhando em nosso caráter, na nossa vida, para sermos mais e mais parecidos com Jesus. Estamos caminhando até enxergar aquele dia perfeito. Mas nós devemos crescer e devemos nos tornar mais parecidos com Jesus. E tudo isso acontece no interior, na mente, no coração. E isso se expressa nas palavras, nos atos, nas atitudes, nas reações, no nosso estilo de vida. No entanto, infelizmente, às vezes na igreja nós conhecemos pessoas que depois de uma longa caminhada na fé, continuam crianças ainda.
fez anos de leite. E nós somos chamados ao crescimento. Como nós chegaremos à maturidade? E nós temos algumas referências aqui no texto bíblico. Queridos, vocês têm aprendido também aqui na igreja a importância de nós conhecermos toda a Bíblia e de conhecermos algo sobre o livro. Precisamos de uma introdução à Bíblia, de uma análise bíblica, né? Nós precisamos conhecer a história de um livro da Bíblia, para que a gente compreenda a mensagem, né? A gente sabe que os livros da Bíblia eles não estão agrupados cronologicamente, mas estão distribuídos por assuntos, né? Essa carta aos Hebreus é uma carta meio misteriosa, porque nós não sabemos quem escreveu, mas nós sabemos quem é o seu autor, que é o Espírito Santo. E a carta aos Hebreus foi escrita para ser uma mensagem de encorajamento. A carta aos Hebreus foi escrita a cristãos, predominantemente judeus convertidos ao cristianismo, que depois de uma caminhada, e dá para entender aqui nesse capítulo 5 que tinha sido uma longa caminhada, eles não tinham crescido rumo à maturidade, e alguns daqueles judeus cristãos estavam sendo tentados a retornar ao judaísmo. Então o autor desenvolve aqui um tema. Ele mostra claramente: o judaísmo é bom, mas o cristianismo é melhor. E durante todo o livro, desde o primeiro capítulo, ele fala a respeito da superioridade do Senhor Jesus. Essa é a grande ênfase, ele quer apontar para Jesus. E ele começa dizendo lá no capítulo 1, né, e no capítulo 2, Jesus é superior aos anjos. E ele vai dizendo: Jesus é superior a Moisés, é superior a Abraão. Jesus é um sacerdote, um sumo sacerdote de uma ordem superior, porque ele era da tribo de Judá, mas ele tornou-se sacerdote por uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. O livro vai desenvolvendo, mostrando o trabalho sacerdotal. Os sacerdotes repetiam aqueles sacrifícios. Quantos animais foram mortos nesses anos todos? Queridos irmãos, o trabalho dos levitas era um trabalho tão pesado, era um trabalho dividido. Atender as pessoas, havia aquele dia especial, que era o dia da expiação, mas todos os dias animais eram sacrificados. E esse autor diz aqui que o sangue de animais era ineficaz para perdoar pecados. Então, todo aquele trabalho que foi feito foi perdido? Não. O sangue de animais sempre foi ineficaz para perdoar pecados. No entanto, tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus Cristo. Desde o início o Senhor ensinou: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus fez o primeiro sacrifício quando sacrificou um animal e fez roupas de peles de animais para os nossos primeiros pais. Então Deus já estava ensinando a respeito do derramamento de sangue, né? E foi assim que Abel entendeu, e ele aprendeu, e ele ofereceu das primícias do seu rebanho para o Senhor. Então, o texto está mostrando o tempo todo que aqueles cristãos judeus que tinham professado Cristo estavam querendo voltar ao judaísmo, porque a grande tentação era pensar que somente Cristo não era suficiente. Então, era Cristo e as obras da lei, Cristo e o calendário com as várias festas, Cristo e as solenidades, Cristo e os sacrifícios de animais. E o autor mostra claramente: somente Cristo. Ele diz sobre os sacerdotes que eles envelheciam e deixavam a sua função. Fala dos sacerdotes que eles repetiam sacrifícios constantemente. E fala de Cristo como grande sumo sacerdote, que ofereceu o sacrifício uma única vez para sempre. Ele foi o sacerdote, ele foi a oferta, ele satisfez a justiça de Deus. Uma vez eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos pregar na carta aos Hebreus, eu já ouvi algumas vezes,
ele pregar na carta aos Hebreus, mas eu gostei muito de uma ilustração. Estou aqui desobedecendo João Calvino novamente, né? Mas vou usar essa ilustração que eu acho interessante. Ele falando sobre os leitores da carta aos Hebreus, e ele usou a seguinte ilustração. Vamos imaginar que você vai comprar um imóvel, você vai comprar um apartamento. Então você vai lá falar com um corretor, você chega lá na salinha e tem uma maquete do edifício, né? Então, a maquete é um trabalho tão bonito, né? Aí você imagine, você foi lá para comprar um apartamento, você diz, não, mas eu vou levar a maquete, né? Eu vou pagar pela maquete. Teria sentido? Então, na verdade, e o pastor Augusto diz o seguinte, todos aqueles sacrifícios da antiga aliança representavam uma maquete, apenas uma sombra da realidade em Cristo Jesus. Por isso o chamamento aqui é, voltem para Cristo. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Voltem para Cristo. Levantai as mãos descaídas, firmai os joelhos trôpegos. E esse é um chamamento para todos nós, queridos irmãos. Somente Cristo. Somente Cristo. Então vamos ver aqui as respostas que nós temos sobre o crescimento rumo à maturidade. Em primeiro lugar, versículos de 7 a 10. O primeiro ponto que eu quero destacar é olhar para Jesus e procurar imitar o Senhor Jesus, ou seguir os passos do Senhor Jesus, porque o caminho rumo ao crescimento, ou o caminho rumo à maturidade cristã, passa por seguir a Jesus e o seu exemplo. Vejam, queridos irmãos, versos 7 a 10. E Jesus, nos dias da sua carne, Jesus na sua plena humanidade, Deus de Deus e verdadeiramente homem, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, e Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vejam, queridos, Jesus, mesmo tendo toda essa superioridade, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, é nesse ponto que eu acho difícil. E depois vocês perguntam ao pastor Léo para ele explicar, né? Porque diz assim, Jesus aprendeu pela obediência. E a pergunta é, havia alguma coisa para Jesus aprender? Né? Mas o texto está dizendo, ele aprendeu pela obediência, e ele foi aperfeiçoado. Né? Mas ele não é perfeito, seu sacrifício não foi perfeito, não é? Mas é o que a Bíblia está dizendo. Então, pelas coisas que ele sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então vejam, queridos, o que o texto está dizendo, é muito importante que a gente olhe aqui. Ele, Jesus, aprendeu a obedecer através do sofrimento. Ou seja, ele aprendeu a agradar a Deus Pai, a obedecer ao Pai em meio a todo o sofrimento. Essa é a ideia. Em meio a todo o sofrimento pelo qual passou, ele aprendeu e ele foi obediente ao Pai. O texto referido aqui pelo escritor aos Hebreus aponta para o que aconteceu lá no Getsêmani, quando Jesus estava naquela agonia, né? Dizendo, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É assim que a gente cresce espiritualmente, com uma maturidade na obediência. Tua vontade, nós cantamos um hino que diz, faze ao Senhor, eu sou feitura, tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do seu querer. Quando eu leio esse texto, sempre sou tentado a pensar assim, que ele ofereceu clamor com lágrimas, forte clamor com lágrimas e súplicas a quem o podia livrar da morte, e foi ouvido. E aí alguém desavisadamente lê esse texto e diz,
Mas como é que ele foi ouvido? Se ele morreu, se ele foi para a cruz, né? Queridos, ele foi ouvido porque ele morreu como Senhor, ele deu a sua vida, mas ele foi ouvido porque ele ressuscitou, porque a morte não pôde detê-lo, porque ele venceu a morte. Então ele orou àquele que o podia livrar e o livrou. A morte não foi evitada, mas a morte foi vencida. E nós podemos hoje dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? E aqui uma aplicação para nós, queridos, é a obediência no sofrimento, na adversidade, na provação. Até mesmo quando parece que Deus não nos ouve, quando nós estamos clamando, ou quando Deus não nos concede aquilo que pedimos. Nós temos muitos clamores na Bíblia, alguém dizendo: até quando, Senhor, clamarei e não escutarás? Gritar-te-ei e não salvarás? Até quando parece que Deus não ouve, né? Dr. Lloyd Jones, comentando o livro profético de Abacuque, ele pregou umas mensagens assim com o tema do temor à fé, mostrando a crise de Abacuque, e quando ele termina o livro ainda que, todavia, eu me alegro no Senhor. Queridos, Deus Pai não livrou Jesus do caminho para a cruz, mas das garras da morte. E esse exemplo de Jesus deve ser observado por nós, mesmo no meio da prova, da adversidade, a obediência. Essa é uma das marcas de Jesus. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele disse: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, é a vontade soberana do Senhor. Jesus é um exemplo para nós de obediência. E eu lhes digo, ninguém será maduro na fé sem seguir o exemplo de dedicação e de obediência do Senhor Jesus Cristo. Originalmente, essa foi uma exortação para aquela igreja que não estava crescendo. Olhem para Jesus, para o modelo de Jesus, para a sua obediência, no momento mais crítico de agonia, porque o texto do Evangelho diz que ele chamou os discípulos: fiquem aqui, vigiem comigo, orem comigo, a minha alma está profundamente triste até a morte. E Lucas, que era um médico, faz essa observação detalhada, dizendo que Jesus, o seu suor pingava como gotas de sangue. Mas o Evangelho também diz que ele, em agonia, mais intensamente ele orava. Dependência de Deus e obediência a Deus. Segundo lugar, para crescer rumo à maturidade, é preciso ser honesto e reconhecer: não estou crescendo. E é preciso abandonar a letargia espiritual, a sonolência espiritual. Preciso ser honesto. Eu não tenho crescido espiritualmente, minha vida espiritual está estagnada. E vejam o que está escrito sobre aqueles irmãos, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. A ideia é essa: eles não cresceram, eles se acomodaram, ficaram com preguiça, não estudaram, não se aprofundaram, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Maturidade, ter discernimento espiritual com base na palavra de Deus. Então, a exortação é: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, de ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir.
Às vezes, queridos, esses temas aqui a gente chama de pós-graduação, não é? Mas o autor está dizendo aqui, são princípios elementares. É o básico que todo cristão deveria saber muito bem e aproximar-se de coisas mais profundas, né? De assuntos mais profundos. Né? Queridos, quando a gente estuda sobre revitalização de igreja, então uma palavra aqui, não para desanimar, viu, Léo? Mas sobre revitalização de igreja, plantação de igreja, né? Assim, toda igreja, toda ela, por mais forte que ela seja, por mais que a palavra de Deus seja pregada fielmente, ela leve a sério a caminhada cristã, ela enfrentará momentos de frieza, de estagnação. Né? Então, por isso que o princípio reformado é igreja reformada sempre se reformando. Né? Então, frequentemente, os cristãos se tornam por demais desinteressados, especialmente dos grandes temas das Escrituras Sagradas. Contentam-se com o básico. O tempo passa e isso é implacável. Né? Tem uma pregação de John Piper, tem por escrito também, mas a grande ênfase é o seguinte, falando sobre a vida. Eu a desperdicei. Eu a desperdicei. O tempo foi passando. As oportunidades foram perdidas. Então, o autor, aos Hebreus aqui, faz uma convocação. Fez aos leitores originários, mas faz uma convocação para que deixemos o básico, os rudimentos. Não que esses temas devam ser desprezados, não. Mas assuntos a respeito dos quais já deveríamos ter plena certeza. Paulo diz isso na carta aos Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Avançando um pouco mais, nós temos aqui agora um alerta, queridos. Nós sabemos que um dos sinais que antecederão a volta do Senhor Jesus é a apostasia. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. É muito triste quando a gente encontra ou conhece um pastor que apostatou da fé, não é triste? Um membro da igreja, atuante, comprometido nas coisas da igreja, que trabalhava e apostatou da fé, negou a fé. Estava ouvindo um dia desses um pastor, que tem o título de pastor, mas não está agindo como pastor, uma pessoa que está aí com mais de 40 anos de ministério, que já foi um grande pregador, não é o presbiteriano que estou falando, de outra denominação. Tive a oportunidade de me encontrar com ele uma única vez, e eu fiquei tão impressionado com a maneira como ele se portou naquele pouco tempo que passamos juntos. Nós co-celebramos um casamento e eu me deleitei na companhia daquele irmão. Teve mídia. Hoje esse homem descrê dos milagres do Senhor Jesus. Dia desses ele estava pregando aquilo que a Bíblia diz, Jesus andou por sobre as águas. Não, Jesus não andou por sobre as águas. Começa a descrer dos milagres do Senhor Jesus. O que tem acontecido hoje, com muita frequência, as pessoas estão procurando adaptar o Evangelho à realidade presente. Uma igreja inclusiva que está torcendo o Evangelho. Lembram-se daquele pregador famoso que diz assim, nós precisamos reinterpretar a Bíblia, não é? Queridos, a palavra de Deus é viva e eficaz. A gente pode até mudar a versão de revista atualizada para Nova Almeida atualizada, para mudar algumas palavras, isso sem mudar o sentido, né? Mas o que a Bíblia diz, a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. A Bíblia diz que o casamento é monogâmico.
e entre um homem e uma mulher. É isso que a Bíblia diz. A gente não pode torcer a Escritura Sagrada para adaptar ao novo tempo. Então, as pessoas estão hoje querendo criar um novo evangelho, um evangelho que acomode as pessoas, que elas venham do jeito que estão e permaneçam do jeito que estão, sem uma mudança de vida, sem uma mudança no coração. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus. E aqui nós temos um texto chocante, versículos de 4 a 8, que está aqui como um alerta para todos nós. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. É bom que a gente diga, esses versículos aqui não falam de perda de salvação. Nós cremos na perseverança dos santos. E a perseverança dos santos não é devido a nós, não é por nossa causa. A perseverança dos santos por causa do Senhor, por causa da obra de Cristo. Como um velho pregador dizia, nenhuma gota do sangue de Jesus será desperdiçado. Porque quando alguém ouve o evangelho da salvação e crê, ele é selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. O seu nome é escrito no livro da vida. Jesus disse, ninguém poderá arrebatá-los de minhas mãos. É isso que a Bíblia diz. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo Jesus quem os justifica. Ele está à direita do Pai e intercede por nós. É o Senhor quem nos sustenta. Então, esses versículos não falam sobre a perda de salvação. Mas observem aqui no texto os verbos. Né? Diz que eles foram iluminados. A ideia de que foram iluminados é que foram expostos à luz. Então, em toda igreja séria, quando a palavra de Deus é exposta, quando a palavra de Deus é pregada, todos os ouvintes estão sendo expostos à luz da verdade, da palavra de Deus. Então, eles foram iluminados. Diz o texto que eles provaram o dom celestial, o dom espiritual. Alguns entendem que há uma referência aqui à ceia do Senhor. Eles tornaram-se membros da igreja, eles participaram da mesa do Senhor. Cada vez que tomaram o pão e o cálice, lembraram-se do sacrifício de Cristo. Então, eles provaram do dom espiritual. E diz mais o texto, tornaram-se participantes do Espírito Santo. A ideia aqui é de companheirismo, aquele que está junto de, ou com alguém, com um membro da igreja, e é o Espírito de Deus quem une alguém, é esse o companheiro que está ao nosso lado. Então, alguém que conviveu com o corpo de Cristo, com o povo de Deus, que orou com os irmãos, que participou de um pequeno grupo estudando as Escrituras, que participou das reuniões de sociabilidade. Eles provaram e tornaram-se participantes dessa presença gloriosa do Espírito Santo. E mais, eles experimentaram a bondade da palavra de Deus e experimentaram os poderes da era que há de vir, ou seja, os milagres foram apresentados aos milagres do cristianismo. Então, originalmente, nós temos aqui uma referência àqueles judeus
que estavam abandonando o cristianismo, que estavam abandonando a obra de Cristo. Mas nós conhecemos o ensino de Jesus. No final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala a respeito de pessoas assim. Vejam o final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. O versículo 13 fala da porta estreita, 13 e 14, que o caminho é apertado, o caminho que conduz à vida, né? E espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas o verso 15 diz: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas e espinheiros, ou figos e ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor Jesus, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O autor aqui não fala sobre conversão ou regeneração, mas fala sobre as experiências que alguém pode ter sem que seja verdadeiramente salvo, que pode experimentar numa comunidade cristã. Olhe para Judas, discípulo de Jesus, andou tão perto, andou com Jesus, viu milagres e possivelmente realizou milagres também, porque os discípulos voltaram maravilhados com os milagres que eles realizaram, expulsando demônios, né? Mas Judas aparece na Bíblia como um filho da perdição. É impossível ter uma experiência verdadeira com Deus sem nascer de novo. É possível ser um religioso, membro da igreja, sem ter nascido de novo. Então, o autor aqui, e é um alerta para nós, uma advertência. Ele está falando sobre apostasia, está falando a respeito do abandono da fé cristã, do abandono de forma total, de forma convicta, irreversível. Aquele que se afastou furiosamente, está revoltado, blasfemando, rejeitando. Se quer crescer espiritualmente, não siga pelo caminho dos apóstatas, daqueles que negam ao Senhor. Como diz o verso de número 6, caíram, sim, é impossível renová-los outra vez. Mas, quanto a vocês, meus amados irmãos, ele fala agora diretamente à igreja. Nós temos um alerta aqui, queridos. Eu estou caminhando para o fim. Quarto lugar, nós devemos imitar aqueles que amam o Senhor. Não imitar os apóstatas, não seguir os caminhos dos apóstatas, mas imitar aqueles que amam o Senhor. E é o que ele diz, versos de 9 a 12. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam. O autor cria que havia muitos cristãos ali que estavam iludidos, né? Coisas melhores esperam, coisas relacionadas à salvação, porque Deus não é injusto de se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim esse caminho da perseverança, até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela palavra herdam a promessa. Nós prezamos, por isso que nós temos aqui Hebreus 11, os heróis da fé, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno,
Homens e mulheres que creram no Senhor, confiaram no Senhor, esperaram no Senhor. Alguns foram cerrados, outros foram queimados, outros foram apedrejados, outros foram dilacerados pelos animais, mas gente que professou a fé e que ficou firme no Senhor. Então, nós precisamos, queridos, por isso o Dr. Lloyd Jones dizia, 2 matérias que a gente precisa estudar a vida toda: história da igreja e a teologia sistemática. Ele dizia, nós precisamos estudar as boas doutrinas e nós precisamos estudar a história da igreja e olhar para esses heróis da fé que foram sustentados pelo Senhor. Na verdade, querido, os nossos pais na fé, aqueles primeiros que abraçaram a fé nesse país, quantos deles foram perseguidos, apedrejados, paredes de templos eram derrubadas quando levantadas pelo povo de Deus. Crentes, Pai nossos na fé, que não podiam comprar em determinados estabelecimentos comerciais, porque eram chamados de bodes de nova seita. Gente que pagou o preço, aqueles colportores que saíram pelos agrestes, pelos sertões, levando a boa palavra de Deus, sofrendo as afrontas. Nós precisamos olhar para homens e mulheres de Deus, que são modelos de fé. É essa instrução aqui do autor aos Hebreus. E o último lugar, nós devemos confiar na promessa de Deus. Meus irmãos, essa parte final aqui é bastante comovente. Eu vou apenas resumir, porque está falando sobre a promessa de Deus e um juramento de Deus. Assim, Deus não tinha ninguém superior por quem jurar, não é? Então ele jurou por ele mesmo. Isso significa dizer que ele empenhou a sua palavra. Esse é o Deus que não pode mentir. Então, quando os liberais estiverem dizendo, esquece da Bíblia, tudo isso que você aprendeu aí está errado, esquece disso. Você olhe para o Senhor e diga, eu vou confiar na palavra do Senhor. Eu vou confiar na promessa do Senhor. Porque a sua palavra é verdadeira. Quem fez a promessa é fiel. Deus não pode mentir. Verso 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Abraão esperou, depois de esperar, obteve a promessa. E eu vou terminar aqui a partir do verso 18. Ele fez isso para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e quem entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, temos que nos apegar ao juramento divino. Deus jurou nos dar a vida eterna. Ele não pode voltar atrás. Ele é o Deus que não pode mentir. Jesus cumpriu cabalmente a sua missão. Ele consumou a obra que lhe fora dada. Uma das palavras da cruz, está consumado. Então, o que eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que privilégio nós temos. A fé chegou a nós. Nós recebemos essa herança espiritual. Nós cremos na verdade. Nós cremos no Senhor Jesus. Nós cremos no Pai. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Que maravilha. Que Deus nos dê a graça de crescermos a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amando a Ele, amando a sua palavra, vivendo para o seu agrado. Deus abençoe o pastor Léo, Deus abençoe a liderança dessa igreja, Deus abençoe os novos convertidos, Deus abençoe as famílias aqui, né?
Deus abençoe Ana Júlia, né? Batizada nessa noite, recebeu o selo da aliança e com a promessa que seus pais fizeram a Deus de que irão criá-la nos caminhos do Senhor. Né? Imagine, Márcio, se daqui a alguns anos, né, se Jesus não voltar até lá, o dia em que Ana Júlia estiver publicamente professando a sua fé. Que maravilha, não é? Que Deus abençoe. E a nossa casa também, porque nós queremos servir ao Senhor. Amém, queridos. Amém. Deus abençoe, queridos.